Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo do Instituto Mariano Cabreira. Estamos falando hoje sobre o eleitor, que ele pensa, que ele anda e que ele tem interesse. Nesse módulo vamos falar dos interesses que movem e que levam o eleitor a fazer a sua escolha. Bem, não é o interesse imediato que você tem que pesquisar, o que você precisa atingir no eleitor. Não é a conta de água atrasada, não é o sacolão necessário, não é a conta de luz, não é a escola, não é a vaga do CENF. É o conjunto das necessidades que o eleitor tem. Mas, principalmente, o voto ele é decidido na emoção. O voto, além da necessidade, ele é decidido pela emoção. A emoção que você conseguir despertar no eleitor é que vai levá-lo a ver como um candidato sério. Como é que você desperta a partir dos interesses da pessoa, dos interesses do dia a dia, da sua rotina, levá-lo a pensar, a votar em você? Ele tem que ver em você a sua representação, aquele que vai resolver o seu problema. Se você não conhecer os problemas dele, no mínimo, você tem que estudar profundamente para você poder falar. Porque eu costumo dizer que só sabe a necessidade de um pediatra num posto de saúde quem já teve um filho com 40 graus de febre à meia-noite e não tem nenhum posto 24 horas que ele possa levar seu filho. Você só sabe a necessidade de ter um melhor salário quando você ganha o salário mínimo e o salário mínimo não cobre as necessidades básicas do seu filho. Portanto, para você poder falar para esse público, você tem que estar muito bem informado sobre isso. Você tem que estar muito bem informado das necessidades da escola do bairro. Quais são as necessidades que ela tem de infraestrutura, de pessoal. Você tem que saber como é que funciona a creche, você tem que saber qual a capacidade, quantas crianças ela tem de capacidade de atendimento, se os cuidadores têm todas as condições, se os salários estão em dia. Você precisa saber a estatística de quantos habitantes moram no seu bairro. Você precisa saber como é que funciona o mercadinho, qual é a economia do seu bairro. Porque para você falar para um pequeno comerciário, para um pequeno comerciante, melhor dizendo, porque o sonho dele é ampliar o seu mercado. O sonho dele é que ele aumente cliente, que ele consiga aumentar o seu mercadinho, que ele consiga ampliar o seu ganho. Todo mundo sonha em crescer. O mais humilde dos pais, o maior sonho dele é formar o seu filho. Portanto, ao você organizar o seu discurso, a sua fala, você tem que ver essas necessidades todas. E você não faz isso sem você ter um lado, sem você ter uma boa postura ideológica para você estar dialogando com as necessidades da população mais carente. Porque o voto, para você consolidar esse voto de forma emocional, as pessoas têm que ver em você a esperança de um futuro melhor. E se você não articular esses interesses básicos dele, você não vai atingir o seu coração. E você precisa atingir o coração e a mente de todo eleitor. Você precisa ganhá-lo no seu coração e depois a sua mente. Se você fizer isso, se você conseguir ganhar o coração e a mente, você não vai ter só um eleitor. Você vai ter um apoiador que vai ampliar e que vai amplificar a sua campanha, que vai buscar a sua eleição. Você vai buscar um parceiro. Portanto, essa preparação da fala do seu eleitor, desde o instante que você começa a pedir seu voto, você tem que entender a psicologia, o meio social que ele está e quais são suas angústias, quais são suas esperanças, qual é a sua perspectiva de crescimento. Se você tiver uma boa leitura nesse sentido, você tem grandes chances de você ganhar esse voto e esse eleitorado, tá ok? Obrigado, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir nossas páginas sociais e compartilharem os nossos conteúdos.